Olá, boa noite. Está começando mais um Jornal da Sete. Empreender não é uma ciência exata. Exige dedicação, planejamento e testes que podem dar certo ou não. E para falar sobre um curso do Sebrae que visa exercitar essa mente empreendedora, recebi em nosso estúdio a organizadora do Empretec, Laís Oliveira. Laís, obrigado pela presença, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Começa explicando para a gente o que é empreender de fato. Então, a gente pode considerar empreender como toda atividade que você inicia de forma autônoma, visando o lucro para si próprio. Então, uma pessoa que está vendendo o doce dela na faculdade, ela está empreendendo. Uma pessoa que está abrindo uma loja está empreendendo. Uma pessoa que está prestando um serviço também está empreendendo. Tá? Todas essas atividades nas quais você não tem um pagador chamado de patrão, seu patrão é o seu cliente, podem ser consideradas como atividades empreendedoras. E qual é a diferença entre empreender e inovar? Porque a gente sempre vê elas na mesma frase e acaba associando igual. É porque inovação está na moda, né? Está muito na moda falar sobre inovação, mas as duas coisas não têm absolutamente nenhuma relação. Empreender é aquilo que eu expliquei anteriormente, é uma forma de você levantar sua receita sem depender de um patrão. E inovar, você pode inovar dentro do empreendedorismo ou não. Você pode inovar em processo, não é também inventar algo que não existe. Inovação muitas vezes é valor percebido. Então, é muito mais subjetivo do que empreendedorismo. Normalmente as pessoas não perguntam o que é inovação. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, uma indústria, e a minha indústria faz um determinado processo super antigo, um processo caro, tem um custo de produção muito elevado. E aí eu contrato o que a gente chama hoje de startup para me ajudar a melhorar esse processo. Eu estou inovando dentro do meu empreendimento, entende? Se eu invento uma nova forma de prestar um determinado serviço, por exemplo, imagina a diarista que vai lá, limpa a sua casa todinha, mas ela tem um diferencial que ela deixa um bolo pronto para a hora que você chegar na sua casa, ter um bolo pronto. Ela está inovando na prestação de serviço dela, entendeu? E as startups, você falou, as startups elas são consideradas um empreendedorismo? É uma forma de empreender, sim, porque as startups, de uma certa forma, elas prestam um serviço ou comercializam um produto. Resolvem um problema mesmo do mundo real, mas de uma forma baseada em tecnologia e que seja escalável. Tá? Então, o pagador dela é o cliente, não tem um patrão, então quem tem uma startup está empreendendo, sim. Laís, qual o perfil da pessoa que é empreendedora? Então, normalmente é uma pessoa que não pode ter muito medo de errar. Normalmente o empreendedor ele não pode ficar muito deprimido com o erro, ele vai ver aquele erro como um desafio a ser superado, sabe? Porque uma pessoa que planeja muito, planejar é super importante para quem quer empreender, mas uma pessoa que planeja muito e que perde o controle quando as coisas saem do controle, seria um empreendedor um pouco mais estressado do que o comum. Normalmente a gente que não tem muito medo de ficar sem o salário fixo, enfim, isso a gente está falando do empreendedor nato, né? E tem aquelas pessoas que empreendem por oportunidade ou por necessidade, né? Às vezes ficou desempregado e vai empreender porque, poxa, tem que se sustentar. Mas aquelas pessoas que você olha e vê que toda a vida empreendendo, desde novas, é gente que não tem muito medo de errar. E quais são os maiores desafios hoje para quem quer empreender? Então, eu não gosto muito de falar de desafio. É claro que o mercado está aí, conhecer o mercado é o principal desafio, mas eu acredito que com estudo e com conhecimento de mercado, você consegue ser feliz no seu empreendimento. O que acontece muitas vezes é o seguinte: toda empresa resolve uma dor. Toda empresa resolve um problema de alguém, independentemente do tipo de empresa. Se é indústria, se é comércio, se é prestação de serviço, toda empresa resolve uma dor. Assim que a gente fala dentro do mundo do empreendedorismo. E aí, às vezes você tá louco para resolver uma dor que não existe. Então você cria uma coisa assim na sua cabeça do tipo, vou
rachar de vender prancha de surf em Valadares, porque afinal de contas as pessoas de Valadares vão muito para a praia. E você ama surf, mas quantos por cento da população de Valadares surfa, sabe? É umas coisas mais ou menos assim. Então, o que acontece muito... Agora, significa que prancha de surf não vende? Não significa, mas, poxa, não vende aqui. Então, acho que o principal desafio do empreendedor é conhecer o mercado. Vai, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre empreendedorismo com a organizadora do Empretec, Laís Oliveira. Voltamos já.